Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Inteligência artificial e a dimensão humana. A gente tá ouvindo muito falar sobre inteligência artificial e todos os benefícios e as coisas maravilhosas que fazem, né, que ela faz, ou elas fazem, ou porque são várias, mas a gente ainda não está olhando isso para o ponto de vista de dimensão humana, né? E o impacto ou a diferença. Então, nesse episódio, a gente quer explorar justamente isso. A gente quer explorar as coisas que você ainda não ouviu falar sobre inteligência artificial, o outro lado da inteligência artificial, que é o lado onde se relaciona a dimensão humana. Então, eu sou o Robin. E eu sou o Thiago. O Thiago tá viajando aí, tá em outro planeta, né? Não, na verdade eu só tava aumentando o volume do meu microfone aqui. Eu sou o Thiago, estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. E lembrando, se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, mandem e-mail pra gente no contato@cbo.digital, mas convido vocês a entrarem na nossa lista de e-mails pelo link que eu não lembro, mas entrem no nosso site cbo.digital e vai ser muito fácil vocês inscrição. encontrarem. Inscrical. Inscrição. cbo.digital/inscrical. Inscrição sem ser cedilha e sem tio. E vocês se inscrevem na nossa newsletter gratuita. A gente só vai se comunicar com mais profundidade via e-mail. Nosso sistema de e-mails vai ser muito ativo. A gente tem produtos e coisas incríveis que a gente quer lançar esse ano, então sugiro que vocês de fato estejam na nossa lista de e-mail. cbo.digital/inscrição, sem ser cedilha, sem tio, e espero vocês lá. Boa. A gente essa lista de e-mail já está ativa há um tempo, a gente tem se comunicar, tá muito legal. E a gente vai falar justamente por que a gente está, depois de um tempo dormente, a gente reativou. E só para mais um detalhe, não é uma newsletter, tá? São e-mails. A gente escreve e-mail, não é uma newsletter. Eu acho que isso é super importante, porque newsletter é um puta pé no saco, né? E isso não tem nada a ver com o ótimo que a gente ponto, tá cara. fazendo. Isso, é um ótimo ponto, é isso. Enfim, então se inscrevam lá que tá legal pra caramba e, putz, a gente tá com um monte de coisa. Enfim, indo pro tópico de hoje, né? Cara, inteligência artificial é uma coisa fenomenal, né? E quando a gente reativou essa lista de e-mails, uma coisa que eu falei com o Thiago cara, só tem uma coisa, a gente vai escrever a gente, né? Não vai ser a inteligência artificial que vai escrever. O que está acontecendo? E eu até escrevi sobre isso, eu acho que no próprio LinkedIn, né? Cara, você entra no LinkedIn hoje e tem um monte de post que na hora você bate o olho e você vê que foi feito por inteligência artificial. Eu não tenho nada contra, não é um julgamento, não tenho nada contra, não acho que as pessoas que fazem isso são do mal nem nada. Eu acho que é uma tendência que está todo mundo seguindo, só que qual que é o impacto de você ficar lendo, pelo menos para mim, a minha percepção aí com algumas pessoas com quem eu conversei, quando você começa a ver que aquela pessoa está botando conteúdo que foi gerado por inteligência artificial de uma forma automatizada. Hoje em dia tem fluxos automáticos que você consegue só jogar um título, você não sabe mais nada. A inteligência artificial vai lá, em cima desse título, ela cria uma imagem, cria o texto, posta, e nem o próprio autor leu o que está sendo postado no nome dela, né? E aí eu ouvi uma frase muito boa outro dia, que é, puta, se você não se deu o trabalho de escrever, por que eu vou me dar o trabalho de ler? Né? E o que a gente está vendo é que, putz, basicamente as redes sociais, ou pelo menos o LinkedIn, eu não sei as outras, como é que tá, tipo o TikTok, Instagram, que eu nem entro nessas redes sociais, mas o que a gente está vendo é que está tendo um overflow aí, tipo uma sobrecarga de posts de inteligência artificial. E na hora que você começa a ler, pelo menos ainda, né, eu acho que talvez um dia evolua ao ponto que a gente nem perceba a diferença, né, mas ainda você bate o olho, você já, né, dá aquela brochada, assim, de puta, não tô afim de ler uma coisa que nem a pessoa se deu o trabalho de escrever.
Então, eu acho que tem esse aspecto da inteligência artificial que às vezes a gente quer ouvir a opinião de humanos, né? Outra coisa que está muito interessante de inteligência artificial é a dependência que as pessoas estão criando com inteligência artificial. Especialmente, eu vi uma estatística recentemente que eu acho que o maior uso de inteligência artificial hoje em dia, tipo chat GPT e essas coisas, são para problemas, não problemas, mas questões terapêuticas, questões psicológicas. As pessoas estão usando o ChatGPT como um psicólogo, né? E as consequências disso estão muito bizarras, né? Porque as pessoas, como teve uma versão aí do ChatGPT que estava sendo muito legalzão e só reforçando tudo que a pessoa falava e não questionando, as pessoas começaram a ficar, algumas pessoas, né, mais suscetíveis a isso, começaram a ficar meio delusional, né? Como que é como que é a palavra em português de delusional? Começaram a ter ilusões de que que eram mais do que de fato era, ou que estavam muito certas, enfim, sei lá, também não lembro o termo não. E aí é Delirantes, muito delirantes, sei lá. delirantes, estão sofrendo desilusões, ou não sei. E, e é muito louco, porque você realmente vê isso. E a dependência também das pessoas, a dependência criativa, né, que as pessoas estão tendo da inteligência artificial, que é legal pra caramba, e isso eu quero deixar super claro. Não é que a gente é contra a inteligência artificial, tanto eu quanto o Thiago, a gente adora, a gente usa e tudo, mas a gente está percebendo que estão tendo uma série de impactos nas pessoas, porque as pessoas ficam tão dependentes e acreditam tão piamente naquilo que a inteligência artificial está falando, que elas param de questionar, você para de ter uma reflexão, você para de ter um questionamento, você para de ter uma investigação, né? E aí a terceira coisa que eu queria trazer é a interação com inteligência artificial é fenomenal, mas só que ela nunca vai ser, a inteligência artificial nunca vai poder trazer um argumento da dimensão humana, como um humano falando sobre qual a experiência dela de ser humano, né? E eu acho isso muito louco, né? Porque a gente vê que as pessoas estão querendo isso às vezes, né? Pelo menos nas conversas que eu tenho com as pessoas e tudo, elas gostam de ter uma troca, pelo menos uma parte da troca, a parte mais reflexiva, parte mais de insight, de transformação, elas gostam e estão, que é muito louco, valorizando cada vez mais essa troca legítima com outro ser humano, né? Enfim, essas são as primeiras coisas que surgem aqui, sobre assuntos que estão mais friend, assim, eu não estou vendo as pessoas conversando muito sobre essas questões da inteligência artificial. De novo, a gente não está aqui para... A gente não está falando um monte de coisa legal pra caramba de inteligência artificial, porque a gente acha que tem coisa muito legal. O que a gente quer trazer são as questões que não estão sendo ditas. E eu acho que tem algumas outras coisas nas entrelinhas ali. É legal você frisar que a gente não é contra, e não é mesmo, a gente usa muito. Mas tem uma parada que é muito divertida, assim, a nossa mente, ela é muito suscetível a... Vou usar um termo que eu não tô achando outro melhor, não sei se é esse o termo. A vícios, né? A nossa mente, ela sempre vai buscar o caminho mais curto, o atalho, a forma mais simples de fazer algo dentro da realidade dela, né? Às vezes o que é mais simples para minha mente é extremamente complicado para o Robin, mas dentro do meu universo, a mente do Thiago sempre vai buscar o atalho, né? Dentro da capacidade dela. E quando a gente acha algo como a inteligência artificial, para a gente sair de uma ferramenta que potencializa absurdamente nossa capacidade para uma ferramenta que, de certa forma, atrofia a nossa capacidade, é um pulo, né? Porque a gente passa a terceirizar a nossa criatividade, a nossa reflexão, a nossa capacidade de se expressar, a nossa capacidade de botar num e-mail, num papel, num projeto, a nossa visão sobre algo, né?
E eu converso muito sobre isso com a minha equipe, assim, né? Pra gente sempre enxergar a inteligência artificial como uma forma de ampliar a nossa visão, como uma forma de melhorar a nossa capacidade de entrega, não como uma forma para a gente terceirizar as nossas entregas. E eu não estou falando sobre produtividade, otimização de tempo, não, eu estou falando sobre a nossa capacidade de produzir coisas legais, sabe? De produzir, assim, criativamente, enfim, de fazer, de materializar uma ideia, de materializar um pensamento, um sentimento, que eu vejo muito a gente terceirizando isso. É mais ou menos como as redes sociais, assim, que é uma capacidade, é uma ferramenta que tem uma capacidade absurda que permite que a gente se conecte de forma muito profunda, que a gente tenha acesso a galerias, a empresas, a instituições, a museus, a criativos, a gênios do mundo inteiro, mas a nossa mente tem uma forma de atuar que independe da nossa vontade, que ela é muito suscetível a vícios, ela é muito suscetível a pequenos prazeres instantâneos, assim, a mini eurecas por segundo. E aí a gente acaba virando refém, ao invés dessa ferramenta enaltecer e proporcionar essa conexão, quando a gente menos espera, a gente tá rodando, 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 e a gente tá super refém do algoritmo. A minha intenção aqui não é fazer um julgamento ou ficar cuspindo regras sobre isso, é mais uma reflexão sobre isso. E a inteligência artificial, ela potencializa essa maneira de ser da nossa mente, né? Então, quando o Robin trouxe no começo do programa que a gente não vai ter uma newsletter, eu achei muito legal e pertinente, porque, assim, 90% dos profissionais que produzem newsletters para os seus negócios e tudo, tem me falado que tem feito isso com inteligência artificial, né? E não é o que a gente quer fazer. A gente quer ter uma lista de e-mails que o Robin escreve, que eu escrevo, e-mails que estão vindo de uma experiência genuína no momento, onde a gente está tendo uma reflexão, onde a gente está compartilhando uma reflexão que visa a gente estabelecer uma linguagem para que a gente troque sobre a mecânica da nossa mente, como ela funciona, como a nossa mente acaba produzindo a realidade que a gente habita, né, o tempo todo. E então é uma maneira diferente de você utilizar a ferramenta ou você terceirizar via ferramenta. Eu acho que é mais sobre isso que a gente está explorando hoje, né, cara? Sim, total. E você trouxe esse lance das redes sociais, e eu estava pensando a mesma coisa, esse paralelo da inteligência artificial com as redes sociais, né? Porque com as redes sociais, que começou a se ter muito, né? As bolhas das redes sociais. Então, o efeito meio que, por causa do algoritmo das redes sociais, você fica mais em contato com pessoas que têm a mesma opinião que você, com a mesma visão que você, e você vai se fechando cada vez mais, como se essas opiniões, que no começo são opiniões, mas como você só encontra se vê no meio disso, essas opiniões acabam virando para aquela pessoa, se ela não tomar cuidado, as verdades absolutas, né? Porque fica reforçando a mesma história e você não está mais ouvindo contrapontos diferentes, você não está mais refletindo sobre contrapontos diferentes. E o que está acontecendo com a inteligência artificial é meio isso também, né? Pelo menos nessa última versão, óbvio, esse negócio está em constante evolução o tempo todo, mas do jeito que está nesse momento, como ele, estão até zoando, né, que é o chat GPT legalzão, que ele meio que, para meio que interagir, ele concorda com tudo que você fala, ou ele acha que você é o máximo, ou qualquer coisa assim, e você vai ficando preso dentro das ideias e das opiniões que você tem, como se elas fossem uma verdade absoluta, como se elas fossem a melhor ideia, a melhor coisa. E isso é super perigoso, não é super perigoso, mas pode ser muito perigoso, porque você acaba vivendo dentro de uma ilusão de que você está certo, né? E, e, eu, e aí que
eu acho que sacar como a mente funciona é tão potencializador para isso, em termos de, putz, te traz uma maneira de você usar a inteligência artificial de uma maneira tão legal, porque você sabe que qualquer coisa que você pensa, qualquer realidade que você tem, qualquer opinião que você tem, vai ser justamente isso. Vai ser sempre uma opinião, uma realidade e um ponto de vista, e nunca a verdade absoluta. Então, quando você entra com isso, você fala assim, putz, isso é uma opinião. E você começa a buscar outras, você começa a querer variar, você começa a querer ver outros pontos de vista. Agora, quando você cai na pegadinha de que o que você pensa e como você enxerga o mundo é a maneira correta, é a verdade absoluta, é tudo isso, putz, e aí você tem uma inteligência artificial que reforça isso, e isso vira uma muleta para você cair mais ainda dentro dessa ilusão, e a gente, putz, tá ouvindo umas histórias, cara, absurdas disso acontecendo, mas de um nível da pessoa achar que é o novo Messias do universo, que vai salvar o planeta, que é o iluminado que veio para transformar a humanidade e quem não concorda com ele é do demo, sabe umas coisas assim? Tá ficando nesse nível. Então, sei lá, são tempos muito interessantes. E aí tem esse outro aspecto que o Thiago, eu e o Thiago, a gente estava conversando mais cedo sobre isso, que é, cara, o próprio pessoal que está desenvolvendo a inteligência artificial está com dificuldade de entender como as ideias e as conclusões estão sendo feitas, né? Como que esses LLMs, né? Esses modelos de língua gigantes aí estão trazendo as respostas. Pô, por que essa resposta agora e não? Você faz a mesma pergunta para o ChatGPT que nem para uma pessoa, né? Cada vez que você faz a mesma pergunta, vem uma resposta diferente. Mas de onde está vindo essa resposta? Ninguém sabe direito, né? Então, eu acho que tem esse aspecto também. Você tem alguma coisa para adicionar sobre isso? Cara, você estava falando, a primeira coisa que me veio foi quando a gente conversou sobre estar certo versus estar seguro, né? E a nossa mente, né, quando a gente compreende como ela funciona, a gente saca que a nossa mente sempre acha que está certa. Mesmo quando a gente tem aquelas dúvidas, ai, não, eu sou super inseguro, a gente está certo de que a gente é inseguro, né? Então, a Uhum. nossa mente sempre tem certezas, né? É o jeito dela ser. Ah, eu sou ansioso, então eu tenho certeza que eu sou ansioso. Então, se eu acredito que eu sou ansioso, eu acabo vivendo uma experiência de ansiedade, né? E por Uhum. aí vai. E quanto mais a gente saca como a nossa mente funciona, a gente deixa de atuar dessa forma de achar que está certo. E aí, quando a gente está falando sobre liderança e quando a gente está falando sobre atuação no trabalho, enfim, a gente passa a ter uma sensação sobre algumas coisas, sobre as coisas que a gente trabalha e que a gente tem uma certa senioridade, a gente passa a ter segurança. Então a pessoa pergunta: "Você tem certeza disso?" Fala: "Cara, eu tô seguro disso". Certeza eu não alcanço, assim, certeza é complicado, porque sempre tem 1000 maneiras de você encarar a mesma situação, resolver o mesmo problema. Então, realizar como a nossa mente funciona tira naturalmente da gente essa pecha de a gente achar que não, isso é certeza absoluta. Isso aqui é certeza absoluta. Algumas coisas não são certas. Isso aqui é certo. Se você não concorda comigo, você está errado, entendeu? E a gente vive num mundo atualmente que está super dividido por conta dessa forma da gente viver, né? De pensar, putz, então tem as pessoas que acham que estão certas absolutamente sobre um aspecto político, social, econômico, e tem as pessoas que acham que estão 100% certas sobre esse mesmo aspecto político, social e econômico, só que elas têm opiniões diferentes, mas ambos os lados acham que estão 100% certos. E só que isso acontece o tempo todo dentro da nossa mente, com a nossa vida, nas pequenas, nas médias e nas coisas enormes. E as redes sociais, como o Robin falou, e a inteligência artificial tendem a reforçar isso. Elas tendem a reforçar isso. Então, quando a gente já vive dessa forma de não realizar como a nossa mente funciona, e compra muito fielmente as nossas verdades, a gente vai ver as nossas verdades sendo replicadas
por uma, entre aspas, inteligência artificial que é alimentada pelas nossas verdades nesse mesmo chat, e a gente vai, uau, eu tenho a confirmação definitiva de que eu tô muito certo. Sabe? O algoritmo das redes sociais faz a mesma coisa. Eu tenho a confirmação definitiva de que minha galera é essa, de que minha turma é essa, de que meu mundo é esse, de que minha tribo é essa, de que minha opinião é essa e tal. Não é nada de novo. É tudo que acontece no mundo desde que o mundo é mundo. Isso só potencializa a nossa forma de se relacionar socialmente, profissionalmente e tal, que antes era numa micro escala e já produzia efeitos similares, só que agora é numa escala potencializada absurdamente. Então produz resultados mais intensos, mais rápidos, mais delirantes e talvez até mais perigosos, entendeu? Dependendo do ponto de vista. Então, é sobre isso que a gente estava refletindo muito antes do programa, assim, e nas nossas conversas ao longo do mês, da semana, é que quanto menos a gente sacar como a nossa cabeça funciona, qualquer coisa da nossa vida, nova ou velha, nova tecnologia, vai só reforçar essa nossa maneira de ver o mundo. Então, a gente vai só continuar refém não da inteligência artificial, mas da nossa forma de ver o mundo, da nossa forma de experienciar a vida, né? É isso, assim. Tem um negócio que eu tava pensando muito esses tempos, quanto mais inteligente a gente acha que a gente está sendo, provavelmente mais burro a gente está sendo, né? Quanto mais você acha quanto mais você acha que você está enxergando, mais cego você tá. Isso que você falou é isso mesmo, a inteligência artificial é um potencializador de você achar que você está certo, né? É um potencializador de você achar que agora você tem a resposta, né? E é incrível, porque a gente que está depositando na inteligência artificial como se as respostas delas fossem as corretas, fossem as verdades e fossem o absoluto. Então, quanto mais você acha que a inteligência artificial está certa e as respostas são verdadeiras e as Total. respostas são esse absoluto, mais você vai cair nessa pegadinha delusional, né? Nessa ilusão gigante. Então, é justamente isso que a gente está falando. De novo, porra, é legal pra caramba, tem umas opiniões demais, ajuda a construir, ajuda a criar universos, a criar pontos de vista, ajuda a tudo isso. Ter ideias, né? Pô, cara, é fantástico. É fantástico. Mas eu acho que tem Sim. esse lado da moeda que, cara, eu vejo pouquíssima gente falando sobre isso, explorando isso e tendo essas reflexões e essas discussões, né? As pessoas estão Sim, simplesmente cara. tipo, é inteligência artificial goela abaixo, se você não adotar agora, você vai ficar para trás, vai ficar perdido e sua vida vai se amontoar a um grande nada. Sim. Não sei se isso é verdade ou não, mas beleza, e esse outro lado? Cara, eu até quero complementar um pouco isso, porque a nossa maneira de trabalhar e de enxergar as coisas, ela tem uma alma, sei lá o termo que usar, muito artesanal, né? Muito de craft, assim, sabe? De ter eu vou usar um termo que eu também não gosto, uma profundidade, uma presença, uma atenção quando a gente está fazendo, sabe? E aí eu acho que isso, de certa forma, pode ser um posicionamento nosso, assim. Uhum. Por isso que nossos materiais, nossos conteúdos, às vezes eles demoram um pouco, né? E nossos e-mails não, os e-mails eles estão saindo numa produção absurda, o Robin tá inspirado. Mas assim, eles são sempre humanos, né? Eles são sempre humanos. E eu acho que a gente tá indo para um lugar onde não todo mundo, né? Mas muitas pessoas estão sentindo falta dessa humanidade nas produções humanas, assim. As coisas acabaram ficando frias, né? As relações estão muito frias porque elas são algorítmicas, né? Os textos, os vídeos, tudo acaba ficando um pouco homogêneo e frio, sem aquela faísca de algo único, sem aquela faísca de algo
inédito, porque eles estão muito algorítmicos, assim, eles estão artificiais, como a inteligência artificial, assim. Então, o nosso não, assim, a gente vai, nossas produções são humanas, eles são e-mails que estão vindo de um momento reflexivo, um momento onde quem escreveu, seja Robin, eu, está presente, é uma experiência humana, genuína, trocando com humanos, né? E pode parecer pouco, mas proporciona uma experiência muito diferente quando você lê, e pra gente que faz também. É uma experiência muito diferente, porque é uma troca genuína, há uma conexão diferente quando acontece dessa forma. Pelo menos é a minha maneira de perceber, sabe? Não, total. E assim, como você falou, eu tenho escrito bastante, tô meio que numa sequência, eu gosto de escrever, tanto eu quanto você sabe, né? A gente curte Sim, escrever, a gente acha gostoso isso. E o sim. legal é, com esse movimento que eu tô vendo das redes sociais de cada vez mais ter só conteúdo artificial, eu tô perdendo meio que interesse de estar nas redes sociais. E, Idem. e aí, que para mim o e-mail, é isso que a gente está fazendo no e-mail, é meio que resgatar essa conexão que eu acho que era o intuito das redes sociais, né? De ser pessoa com pessoa, né? E como a gente, no e-mail é a gente escrevendo, a gente sabe que numa inteligência artificial a gente sabe que é a gente que tá escrevendo, e as pessoas que respondem, cara, você vê que são respostas. Óbvio que a pessoa não vai responder um e-mail pra gente com uma inteligência artificial, que não faria nem sentido, mas, cara, tá tão legal essa interação que, putz, você vê que eu acho que isso que as redes sociais deveriam ser. E a gente está Sim. redescobrindo essa conexão e essa interação através dos e-mails, que tipo, eu e o Thiago, a gente sempre brincou que a gente nunca quis fazer uma empresa gigante, nem nada da Jazz, CBO, essas coisas, a gente sempre quis ter uma coisa boutique, justamente para a gente sempre ter essas relações que a gente tem, e agora mais do que nunca, isso tudo que o Thiago falou da gente ser mais artesanal, de ser craft, de tudo, cara, é o jeito que a gente gosta de fazer. A gente acha que ainda tem espaço para isso, ou pelo menos a gente quer segurar esse espaço de, tipo, não é a gente é contra a inteligência artificial, a gente quer um Nada, momento zero. que talvez não seja a inteligência artificial, a gente quer um momento onde talvez que seja um texto artesanal, que seja uma reflexão e uma troca genuína humana, né? E a gente está, inclusive, para lançar um programa que é como se fosse a nossa interação, mas destilada nisso de uma forma simples e reflexiva, que a gente acaba valorizando muito mais, né? A gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio, mas, cara, tudo que eu posso dizer é que se você que está ouvindo tem interesse em ter isso, meu, entra na nossa lista de e-mail, para a gente seria demais, quanto mais gente interagindo com a gente dessa forma, mais legal. Se você quer ler conteúdo que é escrito, às vezes de uma forma legal, às vezes não tão bom quanto poderia ser, mas sempre humana, puta, entra na nossa lista de e-mails. E como eu falei, não é uma newsletter, são e-mails, a gente escreve e-mails, a gente escreve tipo, nossa experiência, escreve história, a gente escreve os insights que a gente tem, a gente faz essa troca, né? E eu acho que é isso, da minha parte. É isso. Da minha também. Lembrando, entrem no site cbo.digital/inscrição, sem ser cedilha, sem tio. Se inscrevam na nossa newsletter. E dúvidas, críticas, sugestões, contato@cbo.digital. Beijão pra todo mundo e até a próxima. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.